Boa tarde para quem está entrando agora. Olá. Boa tarde, pessoal. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Enquanto o pessoal vai entrando, vou fixar aqui o tema da nossa live. Olá, boa tarde. Roberta, Jaque, Pati. Que legal ter vocês aqui novamente. Pessoal que tem acompanhado aí diariamente as minhas lives. Obrigada, gente. E hoje o tema é importantíssimo, mais um tema importante, olá, Dária, que é sobre rotina, né? Algo que muitas vezes nós não temos como adulto, e algo importantíssimo que se nós implementarmos nos nossos filhos desde criança, desde de bebê, se possível, os frutos que eles e que nós colheremos não tem preço. A rotina ela é importantíssima no nosso dia a dia, principalmente para as crianças, né? E para a gente também. Se a gente tem uma rotina, tudo flui mais fácil. Vou esperar o pessoal entrar aí. Para quem já está online, aperta aí nesse aviãozinho aí embaixo e mande para as suas amigas, pessoas que você sabe que de repente se interessariam por esse assunto. E aí, chama ela aí, de repente dá tempo dela participar dessa live ainda, para aprender um pouquinho mais sobre rotina. Gente, esse é um tema que muita mãe me procura para perguntar, saber como que eu faço com as meninas, pedir dicas, e é algo importantíssimo, realmente, é algo que é necessário para a gente que pratica a educação domiciliar, principalmente, nós precisamos ter uma rotina sim, porque senão não funciona. A rotina é algo que precisa ser implementada desde o início. Que legal, boa tarde para todo mundo que está entrando agora. Se vocês puderem, envie aí com um aviãozinho para outras pessoas, outras amigas que possam se interessar aí por esse assunto. Gente, normalmente, nós como adultos, a gente reclama muitas vezes da falta de tempo, não é verdade? A gente sempre ouve, nossa, eu não tenho tempo, eu não consigo, falta tempo, nossa, o dia passou e eu nem percebi, eu não consegui fazer o que eu precisava fazer, eu nunca tenho tempo para isso, nunca consigo priorizar isso e acabo deixando de lado e nunca tenho tempo. A gente sempre reclama. Quanto mais passa os anos, mais nós reclamamos que não há tempo para fazer aquilo que realmente é necessário. Mas nós reclamamos sobre aquilo que seria importante e necessário. Olá, Paulo, a Cozinha da Bela, sejam bem-vindas. E vocês acham que o tempo, ele é diferente? Para mim, por exemplo, que pratico educação domiciliar, e para você, que o seu filho vai para a escola, ou é diferente para uma mulher que tem 3 empregos e para outra mulher que, de repente, só trabalha ali em casa, em home office? É diferente o tempo? Não, né? O tempo é o mesmo tempo do dia, as mesmas 24 horas, elas são milimetricamente medidas da mesma forma para mim, como para você também. Então, não tem como a gente falar, nossa, aquela pessoa, olha, mas também ela tem mais tempo do que eu. Não existe isso. O tempo é o mesmo, tanto para mim quanto para você. O que muda é a administração do tempo. E aí é o grande diferencial. Como você administra o seu tempo? Dependendo da forma com que você administrar o seu tempo, você vai ter, sim, tempo para as coisas que são prioritárias, para aquilo que você prioriza e julga como importante, ou simplesmente você vai deixar as coisas irem acontecendo, né? Porque, gente, se nós não fizermos as escolhas para a nossa vida, a vida vai fazer essas escolhas para nós. Olha isso que profundo, não é verdade? Se nós não fizermos as escolhas que nós queremos, que nós desejamos para nossa vida, a vida vai
fazer essas escolhas por nós. E aí a gente fica na mão do acaso, né? Dependendo do que aparece no dia, do que surge, não prioriza aquilo que faz parte, de repente, do nosso sonho, daquilo que é essencial, e a vida vai passando. A gente vive naquela filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é verdade? Muitas vezes a gente acaba indo nessa rotina de não ter rotina, e a vida passa. E como passa rápido, né, pessoal? Principalmente para a gente que tem filhos pequenos, a gente vê cada dia como eles crescem e como nós envelhecemos e o tempo não para. Eu tenho lido um livro que tem me ajudado bastante, até uma indicação aí para você que quiser aprender um pouco mais sobre administração do tempo, que é esse livro aqui, A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. É um livro muito legal, que ele separa as nossas atividades em 3 esferas, que são a esfera da importância, da urgência e da circunstância, ou seja, aquelas coisas importantes que nós priorizamos, as coisas urgentes que vão surgindo e as circunstanciais, que surgiu de repente e toma um tempo, ou uma coisa que você deixou que tomasse tempo ali durante o seu dia, e quando você vê, você fala assim, nossa, já passou o dia e eu não fiz aquilo que era realmente importante. E o Christian, ele fala que uma tríade que seja realmente equilibrada, ela tem que ter a maior parte do tempo dedicada a atividades importantes, ou seja, atividades que fazem parte da sua vida e que te causam prazer, que tem um objetivo, que você faz com amor. Isso daí deve ser prioritariamente mantido na sua rotina. É uma leitura que vale muito a pena, viu, pessoal, para quem tiver interesse. E aí eu vou falar um pouco, então, dessa esfera da importância. Sempre quando a gente tem uma atividade que a gente julga importante, nós vamos fazer isso dedicando mais tempo, nós vamos fazer isso com um propósito, isso tem toda a diferença, porque se você faz aquela atividade e você tem um propósito bem definido naquela atividade, isso daí vai gerar uma importância e você não vai deixar de priorizar aquilo, não é verdade? Por exemplo, coisas importantes aí, passar o tempo com família, praticar exercício, ter um momento de lazer somente para você, ter um momento como mulher também, né? Não somente como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional, realmente você se priorizar em alguns momentos. Você vai ter tempo para ouvir as pessoas, tempo para desempenhar as atividades do seu trabalho de maneira plena. Você vai ter tempo para brincar com os seus filhos, tempo para desenvolver uma espiritualidade, se você crê em alguma religião ou alguma coisa que te move aí, você vai ter esse tempo também para desenvolver isso, se você achar que isso é importante. E as coisas que são importantes, normalmente elas geram prazer, elas nos causam alegria, e também elas, além delas gerarem prazer, elas também podem proporcionar resultados positivos, isso que é legal. E esses resultados positivos, eles não são gerados somente a curto prazo, mas também a longo prazo. E aí entra também a questão da rotina. Se a gente consegue implementar uma rotina na vida do nosso filho e na nossa vida também, esses resultados nós colheremos tanto em curto prazo quanto a longo prazo. E a gente vai falar um pouquinho disso também. E as coisas importantes, elas são também relativas, né, pessoal? Porque uma coisa que é importante para mim pode não ser importante para você. Uma coisa que é importante para você pode não ser importante para sua irmã, ou para o seu irmão, ou pode não ser importante para o seu marido, ou para sua mãe, para o seu pai, e assim por diante. Então, assim, são coisas que realmente fazem parte da sua vida. Por isso que a rotina, ela é individual, e ela tem que fazer com que as coisas que são importantes para você realmente sejam priorizadas durante o seu dia. Então, o que é rotina, pessoal? Rotina, ela tem a ver com um hábito, um costume de você praticar aquelas coisas, né? Ela também pode ser, ela pode ser definida como uma sequência de atividades ou etapas. Ela também pode ser definida como um quadro cronológico. E aí, levando para o lado prático das crianças, né?
Se você vai falar sobre rotina com as crianças, é importante que você faça algo visual, algo cronológico que você possa colocar ali na parede, e que tenha uma sequência, que ela saiba que aquilo que está no topo vai acontecer primeiro no dia dela, logo que ela acordar, e assim por diante, conforme o dia for passando. Principalmente para as crianças pequenas, que ainda não têm essa noção de tempo, não têm essa noção de hora, de quanto tempo elas precisam passar naquela atividade. Mas ter uma rotina que determina para ela a sequência do dia dela, isso é muito vantajoso e traz muita segurança para a criança. Se a rotina ela é algo importante para nós, que somos adultos, imagina para as crianças que, como eu falei aí, não possuem ainda essa noção, às vezes, de tempo, de periodização do dia. Elas não têm noção de hora, quanto essa hora dura, quanto tempo elas precisam passar ali no chuveiro, quanto tempo elas precisam passar se alimentando, o que ela tem depois. Então, quem precisa colocar isso no dia a dia da criança somos nós. Nós temos essa responsabilidade de introduzir a rotina na vida dos nossos filhos. Se uma criança ela tem uma rotina, automaticamente ela vai organizar o pensamento dela a partir das repetições, porque ela vai se acostumar que o dia dela tem uma sequência, que tem uma prioridade de coisas que ela precisa fazer, que tem uma prioridade de coisas que ela precisa realizar, não somente para o crescimento dela, mas para a saúde, para o bem-estar dela também. Boa tarde para quem está chegando aí. Legal, pessoal. Nosso tema de hoje é sobre rotina, a importância da rotina aí na sua casa com os seus filhos, né? Então, se uma criança ela tem uma rotina, ela passa a se organizar mentalmente. Ela começa a elaborar sozinha as repetições. Com o tempo, quando a criança se acostuma, se ela já tem uma rotina, por exemplo, à noite, ela já sabe que ela toma banho, depois do banho, ela já vai lá para a cozinha, porque é o horário dela jantar, e depois da janta, ela tem um tempinho ali livre, e logo ela já vai escovar os dentes dela, fazer xixi, e depois ela vai para o quarto, que daí, de repente, tem um momento ali de leitura, e depois ela já sabe que ela vai dormir. Isso daí causa previsibilidade na vida da criança, e ela já sabe que aquilo vai acontecer e que ela vai chegar no momento em que ela vai dormir, que aquela hora é a hora de dormir. Crianças que possuem uma rotina pré-estabelecida, principalmente aí nessa fase de estabelecer rotina de sono, elas não possuem dificuldades com o sono. Por isso a importância de você colocar uma rotina na vida do seu filho também quanto a isso, né? Então, além da segurança, à medida que ela vai crescendo, ela vai conseguindo desempenhar essas tarefas com previsibilidade. Ela já sabe que depois dela jantar, ela vai precisar escovar o dente. Você não vai precisar ficar falando, filho, agora você precisa escovar o dente para depois você ir dormir. Antes de dormir, você precisa fazer xixi e por aí em diante. Você não vai precisar falar isso, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais. Se na infância, nós como pais, conseguirmos colocar essas rotinas e fazer com que os nossos filhos entendam a importância dessa rotina, no futuro, os nossos filhos colherão grandes frutos quanto a isso na independência deles. Imagina o seu filho na fase aí da adolescência, da juventude, de repente ele passou em uma faculdade e ele foi morar fora. Se você tem uma rotina pré-estabelecida para o seu filho já na infância, muito provavelmente, nessa fase em que ele estiver mais autônomo, que ele vai precisar estar mais autônomo, porque ele vai estar morando numa outra cidade, fazendo uma faculdade, muito provavelmente ele vai se virar sozinho muito mais fácil, porque ele ele já internalizou essa rotina, de que ele precisa fazer coisas, que ele precisa priorizar coisas importantes no dia dele. Isso é importantíssimo. E assim, existem estudos que eu encontrei comprovando que se a gente implementa a rotina na vida do nosso filho, as crianças que têm rotina bem definida,
tendem a ser mais saudáveis, ou seja, elas conseguem dividir melhor o tempo delas, elas conseguem priorizar exercício físico, elas valorizam o tempo em família, elas valorizam a alimentação e tantas outras coisas que são importantes no nosso dia, não é verdade? E também tem um outro estudo que eu achei muito interessante, que ele comprovou que os efeitos positivos de uma rotina bem estabelecida na infância são observados na adolescência. Se são observados na adolescência, eles serão observados na fase adulta também. Então, aí a importância de nós mudarmos a realidade e implementarmos uma rotina na vida dos nossos filhos. A Jaque está falando aí, um planner é muito bom. Sim, um planner, ele é importante. Importante você saber, ter uma previsibilidade do que você vai fazer na semana, não simplesmente acordar e ter mais ou menos o que você vai fazer, mas de repente surge tantas outras demandas e você acaba priorizando essas demandas e deixando de lado aquilo que era realmente essencial. Quantas vezes a gente não faz isso, né? E aí a gente vive a vida conforme a filosofia Zeca Pagodinho, como eu falei no começo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E depois a gente se depara com frustrações porque não chegou aonde a gente queria chegar, não realizou sonhos por não priorizar. Porque se a gente não fizer escolhas, como eu disse no início, a vida fará por nós. E aí, então, as crianças, gente, elas precisam dessa rotina. Aí você poderia me falar, mas eu acho que eu tenho uma rotina, ou eu não tenho rotina nenhuma, a gente segue conforme o fluxo, eu valorizo só ali o horário que eu preciso trabalhar, o horário que eu preciso mandar meu filho para a escola, e aí, de repente, eu não tenho uma rotina de horário para acordar, não tenho uma rotina de horário para os meus filhos dormir, eu vou levando a vida estilo Zeca Pagodinho, como eu disse. Então, gente, isso precisa mudar. Os nossos filhos, eles precisam ter hora para dormir e hora para acordar. Se nós implementarmos uma rotina assim na vida deles, muito provavelmente eles não terão dificuldades no futuro quando eles precisarem acordar sozinho para ir para uma faculdade, se eles estiverem morando distante, se eles precisarem acordar sozinhos para ir trabalhar, eles não terão essa dificuldade porque eles sabem e valorizam a importância dessas atividades realmente no dia deles. Então, assim, horário para acordar, horário... falando aí sobre o dia, desde o início até o final, vou falar algumas prioridades que você precisa valorizar na hora aí de você implementar uma rotina geral, tá? Então, se você está interessado em fazer isso, quer mudar essa realidade aí na sua casa, corre aí, pega um lápis, uma folha, uma caneta e anota o que você precisa mudar aí no seu dia, tá bom? Boa tarde para quem está chegando agora, Nayara, a Neves, Mamãe Inventa, Resgate da Humanidade, Vani, Cleia, a Cimeia, que legal. A Roberta está falando aí, Miriam, se possível, fale mais sobre os horários que vocês fazem a rotina, a duração do tempo. Sim, eu pretendo falar isso daí depois no final, Roberta, pode deixar. Então aí, pessoal, já pegou aí a sua caneta, a sua folha? Vamos lá, então. Então, você precisa implementar uma hora de acordar, e aí ela pode ser variável de acordo com a sua realidade, mas é necessário que tenha um horário. Não deixe o seu filho, principalmente filhos que já estão aí com uma certa idade, se o seu filho é bebezinho, né, e está criando ainda uma rotina, é menorzinho, tem aí até 3 anos, você até pode deixar um horário livre aí para ele dormir no período da manhã, mas nos outros períodos do dia é importante você ter uma rotina e importante para as crianças aí maiores do que essa idade, você ter, sim, um horário para que ela acorde, tá bom? Hora das refeições. Ter um horário para essas refeições, mesmo que não seja uma coisa assim, não precisa ser uma coisa amarrada, tá, pessoal? Você falar assim, não, olha, meio-dia a gente precisa estar já colocando o primeiro garfo na boca, não pode sair desse horário, e até meio-dia e meio você tem que ter terminado já a alimentação. Não precisa ser uma coisa tão fixa, tão rígida, tá? Não jogue tanto a sua expectativa lá no alto, porque crianças são imprevisíveis e acontecem de ter algumas dificuldades no nosso dia a dia, mas você precisa ter o básico de rotina. Então, se o seu almoço
De repente você quer que o seu almoço seja feito aí do meio-dia a 1. Coloca um horário aí base. Então, do meio-dia a 1, os meus filhos terão que estar ali sentados e se alimentando. Pode ser que um dia eu consiga iniciar o almoço meio-dia, pode ser que eu consiga outro dia meio-dia e meia, outro dia 1 hora, porque aconteceu um imprevisto, mas dentro desse horário é importante que você tenha uma previsibilidade de que isso vai acontecer, tá bom? Não ter, assim, algo tão descontrolado a ponto de, por exemplo, meu filho hoje acordou 7 horas, ele tomou café da manhã, então agora ele já tá com fome, então ele vai almoçar 11 horas, aí amanhã, aí à noite ele assiste televisão, e amanhã ele acorda 11 horas, aí ele já toma café, e aí depois você só vai dar o almoço 3 horas. Gente, e nesse período da quarentena, a gente se descontrolou um pouco. Aqui em casa mesmo, que eu tenho uma rotina, eu me descontrolei um pouco no começo, com aquele alvoroço de quarentena e mudança na nossa rotina aí no período da tarde, que a gente saía muito, tivemos que ficar em casa, então acabou alterando algumas coisas na nossa rotina também, mas é importante que você tenha, sim, uma previsibilidade e um horário ali base. Então, se você vai estipular, de repente, para o seu filho acordar às 8 da manhã, você pode colocar aí uma média de 8, 8 e meia, para ele acordar, 8, 8 e meia acordou, aí 9 horas, filho, você vai acordar, você vai escovar o dente, e trocar o pijama, arrumar sua cama, 9 horas, 9 e meia, você está tomando seu café da manhã, e aí você vai introduzindo, então, as necessidades que o seu filho tem durante o dia. Então, definir horário para o seu filho acordar. Definir, não precisa, como eu falei, para quem está entrando agora, não precisa ser uma coisa tão rígida, mas também não pode deixar a Deus dará, como diz o povo aí, ou na filosofia ele quer, não faça isso. Coloque uma rotina ali, um horário base para que ele tenha essa necessidade de acordar. Horário das refeições. Terceiro, higiene bucal após as refeições. Então, se você não tem isso estabelecido, começar a estabelecer, olha, filho, depois que você tomar o café da manhã, então você precisa escovar o dente, depois do almoço você precisa escovar o dente, depois do jantar você também precisa escovar o dente. É importante que elas adquiram essa rotina para a saúde bucal delas também, né? E hora de ir para a escola, no caso, se o seu filho frequenta a escola, ou hora de estudar aí para as famílias que praticam homeschool. Então, é necessário ter um horário ali pré-estabelecido, né? Aqui, por exemplo, o nosso horário de estudo normalmente acontece das 9h30 da manhã às 11h30, tá? Às vezes a gente deixa alguma outra matéria para o período da tarde também, mas no meu cronograma, esse é o horário estabelecido para o estudo aqui em casa. Então, para quem está entrando aqui agora, nós estamos falando sobre rotina e a importância de você implementar uma rotina na vida do seu filho. E aí eu estou falando sobre uma rotina geral, não somente de estudos, e essa rotina, então, ela precisa priorizar um horário para o seu filho acordar, mesmo que não seja fixo, um horário ali que você possa controlar, de repente, olha, meu filho precisa acordar entre 8 e 8h30. E aí você colocar isso estabelecido, hora das refeições, hora para ele efetuar a higiene bucal dele, e aos poucos ele vai ter a autonomia para fazer isso também. Hora dele ir para a escola, né? A gente consegue fazer uma abertura aí nos horários dentro de casa, mas quando o seu filho frequenta a escola, ele precisa ter o horário certo para ele chegar. Então, nós precisamos nos organizar, porque senão, seu filho, de repente, se ele estuda no período da tarde, ele vai para a escola sem almoçar. Ele vai para a escola sem se alimentar direito, e isso não é legal que aconteça, porque isso vai prejudicar a saúde do seu filho também, não é verdade? Hora das atividades extras, então, se seu filho pratica uma natação, um balé, agora está tudo suspenso com essa quarentena, mas se ele pratica essas atividades, você precisa colocar aí na rotina dele também esses horários que ele estará praticando essas aulas extras, tá, pessoal? Hora de brincar, então a criança precisa ter horário livre também. Não sobrecarregue a rotina do seu filho. Tem muita mãe que coloca
N atividades para o filho fazer. Filho, agora você vai fazer, você vai para a escola de manhã, e o filho chega, aí ele vai para o Kumon, depois ele vai para natação, depois ele vai para o balé, e depois ele vai para o judô, e aí um monte de coisa, um monte de atividades que sobrecarregam a criança, e a criança ela precisa ter uma rotina também de ter uma liberdade para brincar, um horário que ela fique livre para brincar, e um horário que também ela tenha um momento em que ela pode descansar, ter um momento de ócio criativo, onde ela desenvolva alguma coisa ali. A Roberta está perguntando como conciliar a rotina com as atividades das crianças com as nossas rotinas, por exemplo, cuidar da casa, cuidar da alimentação, afazeres domésticos em geral e também nossas atividades físicas. Aí a importância da gente ter uma rotina para a gente também, Roberto. É uma coisa que a gente vai adaptando, moldando, tá? Você precisa priorizar o que é mais importante e colocar aquilo que precisa realmente, valorizar. Faz o que é necessário, mas não, por exemplo, não priorize tanto a organização e a limpeza da casa. Nós precisamos de um ambiente organizado e limpo. As crianças precisam disso, sim, mas não fique neurótica a ponto disso fazer com que você não pratique exercício físico, por exemplo, que é algo que vai beneficiar a sua saúde. Então, você precisa realmente priorizar, dividir essa limpeza, de repente, a limpeza da casa, dividir por áreas, e durante os dias da semana, para você não ficar fixo e fazendo sempre a mesma coisa todos os dias, priorizar aquilo que realmente precisa de um cuidado diário, como, por exemplo, a área da cozinha, às vezes o banheiro, né? E vai deixando as outras coisas. Quando não se tem com quem deixar os filhos, aí você pode, de repente, fazer um acordo com o seu marido. Não sei como que é o horário de trabalho do seu marido, mas, de repente, pega no horário do almoço, que ele vem para casa, e aí, nesse horário, você consegue ir para praticar exercício numa academia, ou no período da noite, combina com ele, olha, esse período é o único período que eu consigo deixar a nossa filha com você. Então, eu preciso que você priorize esse momento, você vai fazer ela dormir, por exemplo, se for no período da noite, para que eu pratique exercício no mínimo aí 3 vezes na semana, tá? É importante que você priorize isso. Então, voltando lá para a rotina geral, que eu estava falando para vocês, para quem está anotando, hora de acordar, hora das refeições, higiene bucal, hora de ir para a escola, hora das atividades extras, horas de brincar, que eu falei também, hora de fazer dever de casa, no caso das crianças aí que frequentam escola e precisam fazer o dever de casa ali no dia, hora do banho e hora de dormir. Eu colocaria aí também hora da leitura em voz alta, como eu falei na live de quarta-feira, sobre a importância da leitura em voz alta. Aqui em casa, por exemplo, nós praticamos a leitura em voz alta, horário assim, fixo que está na nossa rotina no período da noite. Então, antes das meninas dormir, eu leio algum livro, ou o Thiago lê, que é o meu marido, sempre alguém lê livros para elas. A Sara, que já lê, também tem um período ali que ela separa um livrinho para ela e ela mesma faz a leitura. Eu acho importantíssimo manter na rotina, tá bom? Boa tarde, Débora, que legal. A Débora tá com um bebezinho aí, que deve estar mudando toda a rotina, né, Débora? E aí, pessoal, falando sobre essas implementações aí que eu falei para você, né, sobre a hora de acordar, a hora das refeições, hora da higiene bucal, hora de ir para a escola, hora das atividades extras, hora de brincar, hora de fazer o dever de casa, hora do banho e hora de dormir, que vocês devem ter anotado aí. Eu vou falar, então, sobre a rotina do sono. O sono, gente, ele é importantíssimo. As crianças que dormem bem, elas se desenvolvem bem, elas crescem bem, e elas também memorizam melhor o aprendizado delas durante o dia, se elas tiverem um sono tranquilo, um sono bom, um sono profundo, né, que ela não tem interrupções durante a noite dela. Por isso é importante nós colocarmos essa rotina, porque vai facilitar também o sono dela. Se nós não temos uma rotina, vamos supor que você saia e vá para uma praça brincar com seu filho, e aí ele de repente ele tem a rotina aí de dormir à tarde, e ele dorme normalmente das 2 às 3 da tarde. E aí naquele dia você resolveu sair com ele
às 5 horas da tarde para a praça, e quando você chegou de volta em casa, 6 horas, ele estava cansado e com sono, e ele caiu no sono e dormiu profundamente, sem banho, sem nada. E aí ele, então, mudou o horário de sono dele da noite, que seria às 9 horas, ele dormiu às 7, e aí, às 11 horas, o seu filho acorda com fome, sujo, porque ele não deu tempo dele tomar banho, e com gás total, né? Porque ele dormiu no horário que ele não deveria dormir. E aí, o que você faz? Então, olha a importância da rotina. Porque daí o seu filho vai voltar a dormir que hora? Qual o horário que ele vai voltar a ter sono, gente? E qual horário você, que está cansada do seu dia, vai conseguir dormir? Então, olha a importância de você. Dormiu 20 minutos depois, ou meia hora no máximo, filho, agora você precisa acordar, porque vai ser difícil, a criança vai chorar, mas ela precisa cumprir a rotina ali, mínima, para que não saia tanto daquilo que você esperava. E aí você vai, então, tomar banho, vai fazer aquilo que é necessário para que a criança tenha uma noite de sono sem interrupções, e uma noite de sono que traga qualidade no crescimento dela e no aprendizado também. Uma criança que for dormir com fome e suja, muito provavelmente ela vai acordar no meio da noite com fome. Então, é importantíssimo a gente se atentar para isso, gente. Se a gente não tem um horário, elas vão se adaptar na rotina, na filosofia, como eu disse lá para vocês, filosofia Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar, porque eles estão vendo que a gente não tem essa rotina. E nós, como adultos, temos essa liberdade. Dá para a gente dormir um dia um pouco mais cedo, um outro dia, se a gente precisa fazer um trabalho, se a gente precisa fazer uma outra coisa, dormir um pouco mais tarde, mas as crianças não. As crianças, elas precisam ter um horário de sono que realmente priorizem o desenvolvimento dela. As crianças aí, dependendo da faixa etária, uma noite de sono bem dormida varia aí entre 10 a 12, às vezes até 14, 13 horas, às vezes até 13 horas de sono ininterruptas. Então, é importante a gente priorizar esse horário, tá bom? No sono. Isso daí é legal ser implementado quanto antes. Se você está com um bebê, comece o quanto antes ter uma rotina, porque isso vai facilitar a sua vida e vai facilitar a sua independência aí, e vai facilitar também a independência dele depois. E mais do que isso, né, gente? Para a gente que é casado, se nós temos um horário para os nossos filhos dormir, isso daí, a rotina, ela vai ser a nossa amiga. Por quê? Porque isso vai favorecer o nosso relacionamento também. Quantas mães às vezes me falam assim, eu tô tendo dificuldade às vezes no casamento, porque a gente não tem horário para ficar junto, não tem horário para a gente ter um período ali para conversar, para namorar, porque eu não tenho como priorizar isso, porque meu filho dorme meia-noite, minha filha dorme 1 hora da manhã. Gente, isso daí vai acarretar consequências drásticas no seu relacionamento também. Então, assim, a rotina do sono dos seus filhos, ela é importantíssima, ela é sua amiga. Priorize isso, porque isso vai ajudar até mesmo no seu relacionamento pessoal, aí no seu casamento, tá? Aí é um período, de repente, se você consegue colocar o seu filho aí para dormir 8, 9 horas da noite, você tem aí um período que dá para você se cuidar, fazer um cuidado aí com a sua pele, fazer um período que dá para você sentar com o seu marido, conversar, um período que dá para namorar e fazer outras coisas, um trabalho, de repente, que você precisa entregar no outro dia. Isso daí é importantíssimo. Legal, a Débora está falando, sempre defendi isso, criança tem que dormir cedo, no próprio quarto, para o casal ter seu momento também. Isso mesmo, Débora. E a Débora aí, gente, tem 3 filhos, viu? Tá com uma bebezinha aí, recém-nascida. Isso mesmo, Débora. E aí, as crianças também precisam ter uma rotina de alimentação, gente. Elas precisam ter, assim como elas precisam ter um horário para dormir, elas também precisam ter um horário para fazer as alimentações dela. Uma alimentação saudável, que vai priorizar o crescimento delas, que vai priorizar o desenvolvimento delas. Elas precisam ter a rotina de higiene pessoal, como vocês anotaram aí, né, para favorecer aí uma higiene bucal que vai fazer com que o seu filho seja mais saudável, uma higiene corporal também, né? Aí também vale a gente incentivar uma rotina de cuidados, né? Pra gente que nem eu tenho 2 meninas aqui, então começar a ensinar elas a cuidar do próprio cabelo, a importância de mesmo que você
tá em casa, prender o cabelo, ou passar um creminho ali, para que você não fique daquele jeito, né? O cabelo todo com cara de acordei agora, o dia todo. Isso daí a gente pode já colocar na rotina dos nossos filhos, né, pessoal? É importantíssimo. A rotina também do tempo livre, você ter essa liberdade, o seu filho ter essa liberdade de fazer coisas que eles gostam, você ter a liberdade aí no seu dia de você ler um livro que você gosta, de você praticar uma atividade que você gosta, você fazer um exercício físico, você fazer... E aí o exercício físico, até a Roberta perguntou lá como priorizar, de repente fazer na sua casa aí, Roberta. Hoje em dia tá tão acessível você conseguir aulas e exercícios aí que dá para você fazer, às vezes nem em tanto tempo, 15 minutos que você prioriza aí já muda a realidade aí da sua saúde também. E a rotina dos compromissos. Então, você começar a implementar a rotina dos compromissos no seu filho. Se seu filho frequenta a escola, agora, claro, eles estão em casa com a quarentena, mas se eles frequentam a escola, eles precisam saber que eles possuem um horário para chegar, que naquele horário eles sairão daquele compromisso que você vai buscá-lo, que depois desse horário eles precisam, de repente, fazer a tarefa, eles precisam tomar banho e aí desempenhar outras atividades que você priorizar aí necessárias no dia do seu filho e no seu dia também, tá bom? E, gente, imprevistos acontecem na rotina, tá? Não é porque você vai implementar uma rotina no seu dia que tudo vai sair redondinho. Não é isso, pessoal. Não coloque essa expectativa, porque você vai se frustrar. Não coloque essa expectativa sobre o seu filho também, porque vai frustrá-lo. Não faça uma coisa que seja tão amarrado a ponto do seu filho ficar ali assim, fixo naquilo, e se você, de repente, precisar sair por alguma coisa, alguma demanda que surgiu, algum imprevisto que surgiu no seu dia, de repente você ficar frustrado, o seu filho sofrer, porque as crianças, às vezes, sofrem por isso também. Então, assim, tenha em mente que pode sair da rotina de vez em quando, pode, mas a rotina é importante para que você saiba que, mesmo saindo da rotina, você tem ali um caminho a seguir, você tem algo a seguir durante o seu dia. Então, se saiu da rotina hoje, tudo bem, mas amanhã eu preciso voltar e tomar as rédeas do meu dia para que eu tenha essa rotina, tá? Avise as crianças, se você já sabe que aquele dia vai sair da rotina, avise seus filhos para que eles tenham uma previsibilidade daquele dia também, ou eles saibam, quando acontecer de sair daquela rotina, eles não se assustem, nossa, mas por que a gente está fazendo isso? Avisem eles antes. Por exemplo, se você vai sair de férias, normalmente, e é para fazer isso mesmo, né, nós saímos da nossa rotina. E é para isso, para quebrar a rotina realmente, para que você tenha outras experiências, descanso, tempo de qualidade em família. Então, avisa, filho, olha, agora, esses próximos dias, nós teremos férias, olha que legal, e nós passaremos 15 dias de férias, papai e a mamãe vai passar com você, com vocês. E nesse período, mesmo que você, de repente, não viaje, esse período nós sairemos um pouco da rotina, a gente vai priorizar, a gente vai visitar o museu aqui da nossa cidade, nós vamos visitar algum parente, nós vamos fazer isso, aquilo, e você vai dando previsibilidade também nesse período que sairá da rotina, tá bom, pessoal? Não exagere na quantidade de atividades, como eu falei para vocês, não deixe a rotina do seu filho tão sobrecarregada a ponto dele se sentir pesado, ser uma coisa enfadonha para o seu filho, que traga peso e que ele fique desestimulado de olhar, porque se é uma rotina muito pesada, seu filho não vai ter nem força de olhar ali para a parede para ver o que vai acontecer, às vezes, porque de tão cansado que ele está. Às vezes a gente coloca uma rotina, projeta expectativas sobre o nosso filho que não são reais. Então, faça uma rotina enxuta, que priorize aquilo que você dá valor, que o seu filho dá valor, mas que o seu filho consiga realmente cumprir, tá bom? Assim, para nós também, mulheres. Faça uma rotina que você consiga cumprir. Não tente colocar N coisas e falar que você vai fazer a faxina na sua casa, se sua casa tem 8 cômodos, você vai fazer aquela faxina do teto ao chão naquele dia, porque você muito provavelmente não vai conseguir e você vai ficar frustrado. Então, coloque expectativas que você vai conseguir alcançar, tá?
A rotina ela é essencial para o bom desenvolvimento psicológico e organizacional da criança. Então, ela vai ter essa previsibilidade, ela vai conseguir se organizar, mesmo que ela não saiba que agora são 4h40 da tarde, mas ela sabe que, de repente, esse horário, na segunda e na quarta e na sexta, ela faz uma aula de natação, por exemplo. Ou ela, na sexta-feira, nesse horário, ela sabe, ou no período da tarde, ela sabe que vocês priorizam uma saída aí na vizinhança, uma saída na pracinha e por aí vai. Isso ajuda bastante, tá? Durante a quarentena, gente, muitas famílias saíram dessa rotina, várias mães me procuraram me perguntando como que eu faço. Olha, eu percebi que, como meu filho não está indo para a escola, as coisas que já não eram tão regradas em casa virou uma bagunça, virou uma bola de neve. O dia vai passando, eu não consigo resolver as minhas coisas, não consigo fazer as minhas atividades de home office, por exemplo, coisas que eu precisava fazer, e aí eu, então, vou deixando que as coisas aconteçam e não consigo priorizar o meu dia, não consigo fazer com que o meu filho tenha o mínimo de organização se eu também não consigo me organizar, não é verdade? As crianças são frutos das nossas realizações também. Se nós não nos organizamos, muito provavelmente eles também serão desorganizados. Então, assim, aproveita para começar uma rotina aí na sua casa. Defina o horário de dormir. Então, como eu falei para vocês, não precisa ser uma coisa tão rígida, mas defina aí, gente, olha, eu acho legal um horário prático que os meus filhos durmam das 8 às 9, entre esse horário, das 8 às 9, ou das 9 às 10. Prioriza aí um horário para não sair muito disso, tá? Então, por exemplo, aqui em casa, o horário de dormir, as meninas dormem em torno de 9 horas, no máximo 9h30. Mas para que isso aconteça, como eu priorizo um horário de leitura em voz alta nesse período, então as meninas elas vão para a cama no máximo 8h30, no máximo 8h30, tá? Porque eu vou ter um período de leitura em voz alta. Normalmente eu tento fazer com que elas estejam na cama 8 horas. E aí 8h30, até 8h30, 15 para as 9, faço leitura em voz alta. Agora são 2, né? Então eu tenho mais livros para ler. Haja garganta. E aí depois, então, eu faço oração com elas. E depois elas já sabem, então, que depois que eu faço oração, é um período que eu apago a última luz lá, que é a mais fraquinha do quarto delas. Eu tenho 2 fontes de luz no quarto delas, uma como se fosse uma luminária, e aí você pode aproveitar uma luminária, para que você não deixe a luz principal acesa, porque a luz muito exposta para a criança, ela não vai favorecer que a criança produza melatonina, que é o hormônio do sono, que é um hormônio produzido naturalmente. Para que ele seja produzido, é preciso estar escuro, então, ou a meia luz ali. Então, priorize uma iluminação que vai favorecer com que você leia, mas que não prejudique essa indução natural do sono através da produção de melatonina, tá bom? E aí, quando eu apago a luz, elas já sabem que é o horário delas dormir. Então, assim, questão de 10, 15 minutos, elas dormem, tá? Não tenho trabalho quanto a isso, porque a rotina já está estipulada, tá? Defina horários de alimentação. Então, coloque aí realmente um horário que você quer que o seu filho se alimente, e aí, dentro disso, você se programa, então, para que as refeições principais aconteçam dentro desse horário. Se é o almoço, eu pretendo que o almoço aqui em casa saia entre meio-dia, no máximo 1h, é o que acontece aqui em casa normalmente. Às vezes, acontece imprevisto, mas o prioritário é que aconteça dentro desse período, tá bom? Roberta está perguntando, Miriam, logo depois do jantar, vocês já colocam ela para dormir? É um momento de brincar, por exemplo, com o pai, ir para a praça jogar bola, por exemplo? Normalmente, elas jantam aí entre 7, 7h30, salvo dias que às vezes tem algum compromisso nesse horário, e aí, então, lá em torno de 8, 8h30, elas vão para a cama. Esse período é um período que elas ficam mais próximas do pai, porque é o horário que ele está mais em casa.
Mas é um período que a gente não abre mão do sono, tá? Então, assim, deu para brincar? Deu. Não deu para brincar? Esse é o horário de dormir e nós vamos agora para o quarto, porque a gente vai fazer a leitura em voz alta e vai dormir. E isso já está bem instaurado, como elas gostam muito da leitura em voz alta também, para elas é um momento lúdico, tá? Miriam, a live vai ficar salva, vou sair e acho que vou perder o final da live. Sim, eu vou tentar deixar salva, viu, Jaque? A não ser que aconteça algum imprevisto, como aconteceu na de leitura em voz alta. E aí, então, ó, defina o horário de alimentação, defina o momento de estudo, nesse período, principalmente em que as crianças estão em casa, na quarentena, defina o horário que você vai estipular para que a sua filha estude, o seu filho estude, deixe aquilo bem certinho, para que ela saiba que aquele momento é realmente para estudar. Algumas escolas estão exigindo que as crianças estejam na frente do computador, então isso acaba acontecendo, mesmo que forçadamente. Mas existem outras escolas que mandam material, e então os pais ficam livres, né? Mas é importante que você coloque uma rotina no seu dia, para que você saiba que aquele horário você vai também priorizar o momento de estudo do seu filho, principalmente se ele for pequeno e depende de você, né? Se você está aí com seu filho em casa, priorize momentos de estudo no período da manhã. Por que é interessante priorizar no período da manhã, gente? Aqui, como eu falei, o período de estudos acontece em torno de 9h30 às 11h30. Eu priorizo esse momento porque eu percebo que as meninas estão muito mais calmas nesse momento. Elas estão mais tranquilas porque elas acordaram, elas já estão alimentadas, então é muito mais fácil elas terem foco e atenção destinada para aquele momento de estudo do que se eu deixar para outros momentos no período da tarde. Já fiz testes e percebi isso, que no período da tarde elas já estão mais cansadas, elas já estão mais sem paciência, então o foco e a atenção não é a mesma coisa. E aí também, no caso dos seus filhos, se eles frequentam a escola, se eles frequentam, por exemplo, no período da manhã, já colocam um horário no período da tarde para que eles façam a tarefa, ou relembre o que foi estudado na escola também. Ou, se estudam à tarde, façam isso logo também. Chegaram, é importante que eles façam isso no mesmo dia. Deixe momento livre para brincar. Então, deixe um momento livre para ele brincar também durante o dia, como a gente já comentou, né? A importância desse momento de ócio, desse momento dele ter uma liberdade aí de desenvolver a criatividade sozinho, brincando sozinho, e aí é importante também a gente tirar um pouco as telas, fazer com que os nossos filhos tenham contato com a natureza e outras fontes de ensino e de aprendizado, tá? E priorize também aí leitura em voz alta, como eu falei para vocês na quarta-feira, a importância dessa prática, tá? Quarta-feira nós fizemos essa live sobre leitura em voz alta, eu não consegui salvar, infelizmente, mas na terça-feira que vem, muito provavelmente no período da noite, eu reprisarei essa live, tá bom? E eu avisarei vocês aí através dos canais, fiquem espertos. Então, assim, pessoal, é importante vocês priorizarem essa rotina. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa rotina aqui em casa, tá? Para quem me perguntou. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, vai colocando aí que eu vou tentar responder à medida do possível aí nesses últimos 10 minutos, tá? A Cimeia colocou aqui, acho que a leitura em voz alta já estimula a brincadeira, pois ao ler eles usam a imaginação e isso se torna uma brincadeira. É verdade, Cimeia, isso mesmo. É uma fonte riquíssima de aprendizado, e para quem tem aí filhos menores, que são uns brinquedos que não façam barulho, que seu filho pode ali brincar, de repente brincar com uma massinha, brincar com alguma outra pecinha, e ele, ao mesmo tempo que ele está brincando, ele também vai ouvir a história, tá? Fale sobre pausas no período de estudos. Você faz alguma pausa ou elas mantêm a atenção durante o período de estudos completo? Olha, normalmente elas mantêm a atenção. Às vezes eu mudo o lugar, viu, Débora? Por exemplo, se eu percebo que está saindo um pouco da atenção, saindo um pouco do foco, então se eu estou ali muito tempo já sentada, eu parto então para uma atividade que de repente eu consiga fazer sentada no chão, sentada num tapete. Ou então eu vou para o quintal, ou vou para outra mesa, né? Por exemplo, aqui em casa, a nossa mesa da cozinha, nós temos um mapa mundi. Então, às vezes, no dia que a gente estuda geografia,
ao invés de eu estudar geografia aqui, às vezes a gente vai para lá, para a mesa da cozinha, para usar como recurso também. Então, são pequenas mudanças que fazem algumas quebras, mas se o seu filho tem essa dificuldade de ficar muito tempo sentado e prestando atenção, você pode fazer, sim, pausas, tá? Faz aí 20, 30 minutos de estudo, 10 minutos pausado, fazendo uma outra coisa. Agora nós vamos voltar, filho, e aí chama a atenção dele de novo para voltar para a rotina, tá bom? Então, falando aí sobre a nossa realidade, eu tenho uma rotina aí, normalmente as meninas acordam, a Sara acorda primeiro, de manhã, ela acorda aí em torno de 8, 8h30, e aí então ela já sabe que ela tem que escovar o dente, ela precisa tirar o pijama dela, nem sempre ela faz por vontade própria, mas cabe a mim aí falar, Sara, vai escovar seu dente, vai tirar o pijama, Sara, vai arrumar sua cama, e aí então ela vai se alimentar, né, vai tomar o café da manhã dela, e depois, então, às vezes até ela escova o dente, vai tomar o café da manhã, de pijama mesmo, e depois, logo em seguida, ela vai, tira o pijama, arruma a cama dela, arruma o cabelo, e por aí vai. Alguns cuidados pessoais lá, e aí depois, às 9h30, então, mais ou menos, nós iniciamos o nosso período de estudo, tá? A Luísa normalmente acorda um pouco mais tarde, a Luísa eu deixo um pouco mais livre, né, ela tem 3 anos, então ela dorme no mesmo horário que a Sara, mas ela dorme até um pouco mais tarde, até porque, pela idade dela, ela depende mais para o desenvolvimento dela de mais horas de sono, né? Então, cabe também essa liberdade para ela. Como ela ainda não tem tanto essa rotina de estudos, eu deixo também livre. E aí, então, depois do período de estudos, nesse período de estudos, agora eu tô tendo que estudar também um pouco com a Luísa, porque ela tá pegando no meu pé, o dia que eu não sento especificamente para estudar com ela, então eu priorizo ali o momento com a Sara, porque normalmente é mais puxado, né, de coisas, de matérias que a gente precisa cumprir no dia. Eu deixo a Luísa ali sempre com a gente, ali do lado com um joguinho, algum desenho para ela colorir, alguma massinha, e aí depois, só então depois eu sento prioritariamente com ela, para que ela perceba também que é importante ela ir estudando, que ela vai precisar disso, desses momentos de estudo, com o tempo, né? Então, para ela vai ser muito mais tranquilo ela entrar dentro da rotina também depois. Legal, boa tarde, Maiara, Paola. Depois, então, eu parto para fazer o almoço, correria de todo dia, né, gente? Almoço, alimentação das meninas, e aí, então, no período da tarde, quando não estávamos em quarentena, nós tínhamos algumas aulas extras que os meninos frequentavam, e depois o restante da tarde eu acabava deixando livre para elas brincar, sem uso de telas, né, como eu disse para vocês aqui, a gente não utiliza em casa telas durante a semana, somente aos finais de semana, e então, em torno aí das 6 até no máximo 7 horas, elas já precisam estar tomada banho, e logo em seguida já sirvo a janta, e depois é aquele ciclo de correria para que a hora do sono funcione. Então, janta, depois um período ali um pouco mais livre, depois o período da leitura, como eu disse para vocês, que é um período que acaba sendo longo, aí eu leio em torno de, no mínimo, meia hora, mas já cheguei a ler até 1 hora aí no período da noite para elas, e depois, então, oração e sono, tá? Elas dormem a noite toda, tranquilamente, assim, salvo alguns dias que acontecem pesadelos, o que é normal, né, as crianças também às vezes acordarem à noite, mas elas cumprem facilmente essa rotina, tá, pessoal? Então, assim, para você que vai começar uma rotina, se você não tem isso, foque no que é essencial, foque no que você acha que vai trazer alguma mudança, que vai ajudar você já sair, assim, da estaca zero, né? Então, de repente, olha, tá tudo bagunçado aqui, eu não tô conseguindo fazer o que eu preciso. Comece com o essencial.
tá? Eu falar para vocês aqui que eu tenho uma rotina com as meninas, gente, não pense que é tudo perfeito, tá? Não pense que tudo acontece programadamente, que não saia da rotina, que não tenha imprevistos, tem imprevistos, é normal, ainda mais quando a gente lida com crianças pequenas, tem imprevistos de demandas da casa, demandas com o marido, demandas e tantas outras demandas, então, assim, não é tudo milimetricamente feito, então, assim, eu tento priorizar o que é essencial. Se a prioridade aqui, como a gente pratica homeschool, uma das prioridades centrais aqui do meu dia é o estudo. Então, eu vou deixar, talvez, outras prioridades, como, por exemplo, o cuidado da casa, para um outro horário, mesmo que aquilo esteja me irritando, às vezes, olha, eu precisava passar um pano aqui nesse quarto, mas eu não vou fazer isso em detrimento disso, eu deixo para outro horário, priorizo que eu estou aí sozinha, faço isso, mas não deixo de priorizar o momento de estudo. Você fica com as meninas no quarto até elas dormirem? Sim. Sim, elas acabaram se acostumando com isso. Não consegui tirar esse costume, né? Porque logo em seguida, quando a Sara já estava ficando autônoma, a Luísa nasceu, então eu acabei ficando. Mas assim, não demora, tá, Roberta? Como já tem uma rotina pré-estabelecida, como eu falei, elas já estão acostumadas. Então, depois que eu faço a oração, a não ser que tenha acontecido alguma coisa antes. Por exemplo, se a Luísa dormiu à tarde, como eu falei, aconteceu um imprevisto e ela dormiu muito próximo desse horário. Às vezes ela demora um pouco mais para dormir. Ou se seu filho, por exemplo, toma leite com chocolate. Chocolate é estimulante, pode atrapalhar também ele começar a dormir ali no período da noite. Se ele comeu chocolate à noite, isso atrapalha. Se ele comeu qualquer outro tipo de doce, gente, isso vai atrapalhar também a indução do sono, tá? Doce é estimulante. Então, preste atenção nisso também, na alimentação do seu filho à noite, que isso pode prejudicar o sono dele depois, mais tarde, tá? Mas eu fico ali no quarto até elas dormirem, questão de 15 minutos, no máximo 20 minutos, elas dormem e eu já estou livre para fazer outras coisas, e tantas outras coisas, né, que tem depois desse horário. Elas já acharam a rotina chata? Teve que mudar por causa disso? Não, porque como eu falei para você, a rotina é bem leve. Eu não tenho uma rotina amarrada, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, é uma rotina leve. Então, assim, por exemplo, a rotina de estudos da Sara, eu tenho na sala de estudos, é o que ela tem acesso, ela sabe, assim, que ela tem um horário para acordar, mas não fico falando para ela, Sara, acorda agora, tipo, porque você tem que cumprir a rotina. Não. Eu falo, se precisar acordar, se eu vejo que ela passou daquele horário, eu vou lá e acordo ela tranquilamente, para que não seja um gerador de estresse, já a forma de eu acordar minha filha de manhã, né? E aí ela tem acesso, então, a uma rotina de estudo só, que eu deixo na parede, tá? Se o seu filho não tem rotina quanto aos outros hábitos, é importante que você faça algo colorido e que ele possa, até que isso seja instaurado, que ele possa ter acesso facilmente. Mas se ele já tem, como no caso aqui da gente, nós já temos uma rotina assim pré-estabelecida, eu falo para ela, né, o horário da tarde, por exemplo, Sara, agora é a hora de tomar banho. Então ela sabe que ela precisa ir tomar banho. Então eu deixo só acessível para ela realmente a rotina de estudos. Então, como que é essa rotina? Eu deixo lá na parede, eu separo por manhã, tarde e noite. De manhã, eu coloco as matérias que estudaremos, sem horário, só tá escrito manhã lá. À tarde, as aulas extras que ela fazia, e que pretendemos voltar assim que acabar a quarentena. À noite, aí depois da tarde também livre lá para brincar. E à noite, leitura em voz alta, memorização e dormir. É só isso que ela tem acesso na rotina dela, tá? Pessoal, nosso tempo tá acabando. Quanto tempo de estudo? A Paty perguntou. Olha, Paty, eu aproveito o meu dia todo, sabe? Sempre em alguns momentos, assim. Mas, especificamente, eu sento com elas para esse fim, são mais ou menos 2 horas, tá? No período da manhã. Que live boa, espero que fique salva. Sim, eu pretendo deixar salva, Resgate da Humanidade. Gerador de estresse interessante. Sim, acordar de maneira brusca, assim, gera estresse. Se gera estresse na gente, como adulto, imagina nos nossos filhos, né? Gente, é isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Para quem não entrou ainda no grupo,
lá do WhatsApp. Hoje eu vou disponibilizar para vocês uma planilha simples aí para você começar, de repente, colocar uma rotina separando o seu dia aí de manhã, tarde e à noite, tá? E segunda-feira eu tenho uma surpresa aí para vocês também, quem estiver no grupo vai ter acesso a esse material primeiro, e é um material que eu tenho preparado aí com muito carinho para ajudar as famílias que têm me procurado, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença de vocês, que vocês tenham uma boa tarde, e amanhã à tarde nós teremos também uma live falando sobre o que é homeschool, porque muita gente está iniciando a prática, tem me perguntado várias dúvidas, e eu estarei aqui disponível às 4 horas para tirar essas dúvidas também. Muito obrigada a presença de todos, uma boa tarde e até mais.